Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui no Altamente Rentável aguardando por você, o seu canal de conteúdo especializado em mercado imobiliário, em investimento no mercado imobiliário. Está aqui comigo hoje um convidado mais do que especial, parceiro e irmão, sócio, Francisco Caroso. A gente vai tratar hoje de um tema muito bacana que é a jornada na independência financeira no mercado imobiliário. Como você vai conseguir o seu primeiro milhão. Show Eu de tenho bola. certeza que você vai sair cheio de conteúdo. Eu acho que você vai sair aí, meu irmão, com um planejamento estratégico. Esse cara é de planejamento, cara. Hein? Chicão, seja muito bem-vindo. Fazer parte aqui do Altamente Rentável. Agora do outro lado da mesa. Topado. Barril dobrado. Vamos nessa. Que coisa boa, cara. Rapaz, que bom, viu? o negócio do primeiro milhão é engraçado o seguinte, o meu, por exemplo, mandei plantar. Foi Achei nada. que era mais rápido. Eu acho, eu acho que o solo foi adubado aí, hein, velho? Falei, planta um milho aí pra mim, mano, que eu vou pegar depois. Aí é bom mesmo, como tudo que diz assim, fala assim, meu primeiro milhão, cara, vamos lá na fazenda que eu vou te mostrar. Brincadeiras, é um prazer contar a Você falou um história. negócio interessante, viu, Chicão? Deixa eu te falar um negócio aqui. Tem muito a ver, né? Que eu acho que o primeiro milhão também é um plantio. É plantio. Né? Porque a gente só colhe o que a gente planta, né? E todo plantio, ela precisa ser... a terra precisa ser preparada, né? A semente precisa ser ali jogada, depois você vem com outro preparo, depois você vem adubando, e você vem regando, e você vem, né, fazendo isso aí, que eu acho que é um caminho que você faz muito bem, meu irmão. O meu primeiro levou 30 anos, colheita longa, mas... Deus estava te preparando, né, É amigo? Pra isso, poder receber, né? isso, Pra não é. fazer igual aquele cara do podcast passado que jogou um bocado de dinheiro fora, e você pelo menos não jogou esse tanto, né? Tá bom demais. Mas conta É um aí. prazer grande estar aqui e poder falar da história, poder compartilhar aprendizados, caminhos, né? Tudo aqui que a gente faz é para encurtar curva de aprendizado. Bacana. Acho que, né, o Morelli me falou uma vez, eu falei, rapaz, é interessante isso, né? A Encurtar informação, curva. né? A informação tem esse poder, cara. A informação, quando a gente... Tem um amigo meu interessante isso aí, que ele falou assim, rapaz, a gente só não pode andar com sofista. Aí eu falei, caramba, eu sou um surfista. Agora, sofista eu não sabia nem o que era. Depois Sim. eu fui procurar o que é sofista, né? Eu nem lembro mais o que é. Sofista é aquele cara que fala e nunca diz nada. Então, assim, aqui no canal de conteúdo especializado, né, em investimento imobiliário, no Altamente Rentável, a gente, antes de falar contigo, a gente estuda. Né? A gente se prepara, a gente entende do que está falando. Então, assim, eu acho que o que você recebe aqui, com certeza... Né? São pontes, encurta teu caminho, com certeza absolutíssima. Chicão, falando em encurtar caminho, cara, vamos fazer o seguinte. Como foi que o mercado imobiliário chegou na vida de Francisco Caroso? Conta aí pra gente, velho. Bacana demais. Através de uma mulher chamada Ivana Caroço. Ivana Carocinho, um beijo pra você. Muito bom. Mas fora a brincadeira, fora a brincadeira é verdade. Isso. Né? Então, assim, a gente nascemos em uma família onde o imobiliário já existia, a Ivana já fazia parte, né? Ivana, nossa mãe, já trabalhava nessa área imobiliária há algum tempo. Ela só esperou fazer 17 anos para botar para mexer no site da imobiliária, né? Bota aí, menino, faz no site, mexe no site. Você fez o site, eu mexi no site. Legal. Foi um ciclo, né, cara? Isso é massa. E aí, com 18, eu fiz o curso de corretor. Né? E foi uma experiência bacana na época. Você tava na faculdade nessa Tava. mano? Entrei na faculdade e fiz o curso, né? Então já foi um negócio instantâneo, meu Lá irmão. em casa é Já assim, vai- meu irmão. Não tem negócio de se formar pra trabalhar, não. não. Bora pra pagar a faculdade, meu irmão. Bora. Vamos aqui. Primeiro diploma foi de corretor de imóveis, com muita satisfação. E aí eu tive uma oportunidade nessa época de profissionalizar o trabalho com ela. A gente abriu empresa, montou imobiliária. Lembro, Né? Então a gente está falando aí de Ficou 14 bem bonito até, não anos foi lá? atrás. Né? 14 anos atrás. Nessa época, eles trabalhavam com o que na imobiliário, mano? Compra e venda, aluguel e administração de imóveis. Ela trabalhava ali dentro da própria casa. Quando eu cheguei, inspirado, estudando administração, sonhador de negócios, né? Que sempre Veia foi. empreendedora, né? Empreendedora Já pulsando falando. aí nesse menino. E aí a ideia era, vamos profissionalizar esse trabalho, né? Vamos investir para poder fazer com que essa carteira de administração se profissionalize, que a gente consiga melhorar a rentabilidade dela, dar um serviço melhor para os proprietários, e aí partindo para isso. Nesse caminho, assim surgiu o mercado imobiliário, né? Então nesse caminho, nessa trajetória, já alongando
né, a conversa, nessa trajetória a gente passou para ter um escritório, tivemos um trabalho, seguimos nesse caminho fazendo a corretagem. E administração de imóveis. E administração de imóveis. Então, até um determinado ponto da minha vida, se passou alguns anos, eu fiz isso até o momento que a gente rompeu a sociedade. E aí eu fui... Foi a primeira topada, meu irmão. Diga aí, diga aí. Eu me lembro que eu saí... Quem não fracassa não anda pra frente. Primeiro, meu irmão. Fala aí, terminei velho. a sociedade, saí de empresário para estagiário. Já viu essa? Geralmente o cara começa como estagiário para virar empresário. Irmão, eu comecei ali já como empresário, mas aí o papai do céu falou, meu filho, você precisa voltar. Vamos ser estagiário. E aí eu tive uma escola na área de administração grande e fui fazer gestão empresarial. Fui viver a gestão na veia. Então, eu trabalhei com uma empresa de consultoria que a galera abriu uma escola de negócio para mim. Então eu fui entender de negócio nesse momento. Olha que legal, né? Entender Você como realmente fazer um Uber, né, velho? analisa a empresa. Dar um review para poder voltar mais preparado, né, cara? Que como Deus é perfeito, né, velho? Você vê que a escola que... Olha onde ele te colocou. Você, na realidade, tentou fazer um projeto de administração imbuído por várias motivações e deu errado. Aí ele falou assim, vou te mostrar como fazer certo. Foi boa, excelente. Eu nunca tinha pensado por esse caminho, não, mas é verdade. Eu me lembro que era bom pra caramba, bom, né, cara. velho? Eu tenho uma admiração pelas pessoas que eu trabalhei, sabe? Pela galera que eu pude compartilhar ideias, a gente trocar ideias. Pra mim foi uma grande escola, a Esfera 4. Tenho um orgulho, um abraço pra galera. Você foi até em São Paulo esses dias, até bateu um papo com um dos sócios na época. Fui, com o Dudu. E aí, beleza. Aí venci essa etapa, estagiário, aí certo tempo... Estagiário, aí não, passei um tempo como despachante. Boa. Né? Aí depois fui virar despachante ali também, passei um tempo nessa trilha de despachante. E até um determinado momento que eu voltei, né? Ivana falou, volta porque eu tô precisando aqui de um apoio. Isso já tava em que parte aí, mano? Você já tinha quantos anos mais ou menos? Da sua etapa? 18 eu fiz o curso, né? Formei como corretor, comecei a trabalhar com 18 anos, há 14 anos atrás. Aí a gente se passou aí, nessa fase que eu tô te falando que eu tava como estagiário, eu tava com 22, depois de uns 4 anos. Já tinha formado aí já? Não, tava estudando ainda. Eu me lembro. Eu me formei com uns 24, né? Então foi justamente isso, né? A marmitinha, buzu, meu irmão, acordava cedo, preparava o rango, me picava, passava o dia todo fora pra estudar de noite, voltava, chegava a voltar e era pra comer e dormir. Então era porque você entenda na realidade que a jornada não é essa, ela não é eureka, né, velho? Na jornada precisa de um aprendizado, né, cara? A jornada precisa de esforço, de persistência. Com certeza, né? Precisa que você entenda que fracasso é necessário para aprendizado, precisa que você entenda que você precisa persistir, que você precisa chorar de madrugada. Com certeza, meu irmão. E não falta choro, não. Mas a vitória é certa. É certa. Tem um amigo meu tem um camarada lá em Sergipe que o nome dele ficou A Luta é Grande. Aí toda vez que eu passo por ele, ele fala assim, a luta é grande, eu falo, mas a vitória é certa. Aí ele hoje já dá risada com isso, massa. Maravilha. E na sequência, o que aconteceu? Eu fui lá ser despachante, tive um momento como estagiário. O escritório tava onde aí agora já? Rapaz, não, nessa época não tinha escritório, né? Tava estagiando no escritório, né? Avulso, despachante no escritório. Tava morando com o irmão meu mais velho. Muito bem. Léo Garoso. Muito bem, top demais. Foi uma época boa, cara. Foi. Esse camarada sofreu, bicho. Eu pegava esse Chicão lá, eu acordava de madrugada assim. Aí eu olhava, tava ele na janela, na varanda de casa, bicho. Eu falei, o que ele tá fazendo? Não, só dando uma choradinha. Mas é isso. Mas foi massa. E aí o seguinte, depois eu voltei pra trabalhar com ela, já tinha uns 22, 23 anos. Ela tava passando uma fase difícil nos negócios, né? Quando a gente rompeu a sociedade, eu tinha feito um investimento em estrutura que não se manteve e ela acabou ficando com um prejuízo ali na mão, acumulou um prejuízo. Quando eu voltei, existia um prejuízo para poder a gente sanar e simplesmente o estralo que deu foi vender a carteira. Muito legal. Outro profissional, a gente vendeu a carteira. Foi um grande negócio. Grande sacada. Mas eu acho que foi uma virada de chave isso aí. Foi. Virada de chave importante essa sacada para a gente vender a carteira, né? Então a gente na época ganhava dinheiro fazendo a corretagem, administrando imóveis, tivemos essa sacada de vender a carteira de administração, que por sinal é um bom negócio bem feito. Aí foi o momento que aí foi a virada de chave, foi nessa venda da carteira, né? Nós voltamos a trabalhar dentro de casa e ali fizemos a vida fazendo a corretagem, mas existia o sonho de empreender.
Sempre, né? Latente. ali, né? Exatamente. De empreender no sentido de construir, de incorporar, de desenvolvimento imobiliário, desenvolver empreendimentos imobiliários. Ivana, via muito empreendimento acontecendo, a gente começou a se preparar, comecei a buscar curso, comecei a estudar sobre aquilo. Eu me lembro que surgiu uma oportunidade de um terreno, que era amiga dela, um terreno de 600 metros, né? Que aí a gente falou, vamos encarar, vamos. Porque vocês já faziam, na realidade, para outros empreendedores. Você já montava um grupo, já achava o terreno, já deixava, né, tudo pronto para a galera, né? Mas não tinha expertise do pacote completo, né? Então, aí eu me lembro que nesse terreno de 600 metros, a gente desenvolveu o primeiro empreendimento. Massa, ainda a Caroso Empreendimentos, né? Caroso Desenvolvimento Imobiliário, que é hoje, nem existia ainda. Era Ivana e Francisco ali na época. Desenvolvemos o Bora Bora. Tinha Caroso Imóveis na época, né? Tinha Caroso Imóveis. Existia. A gente não estava atuando ela com ela no momento que ela estava com alguns passivos. Né? A empresa passou uma série de tempo com passivo a Caroso Imóveis. E aí a gente partiu para fazer pessoa física. Falou, vamos fazer. Né? Fizemos um contrato com o dono do terreno. Sentamos com o empreendedor da região, que era um construtor. Fizemos uma parceria. Massa. Né? Então, a primeira sacada, você vê que bastou, na verdade, 2 corretores. Às vezes você é corretor e está falando, porra, por onde eu começo? E é um passo simples de você se conectar com um construtor. E às vezes você já tem amigos que são investidores. Você não sabe que você já tem um empreendimento formado, só basta arrumar algumas pontas. Então batemos na porta de um arquiteto. Quem foi naquela? Quem foi naquela? Rapaz, Ricardo Campos. Cara, gente fina, abraçou a gente. Chamei o arquiteto, inclusive a gente já gravou um podcast sobre esse conteúdo, como você empreender, então chamamos o arquiteto, né? Então vou até fazer uma retrospectiva que foi o primeiro sacada. Esse número desse podcast. Fizemos uma parceria com o dono do terreno, pegamos uma opção de compra, chamamos o construtor, falamos, vamos fazer junto, você constrói, a gente faz a parte aqui de modelagem do negócio, né? Que é dita incorporação. Chamamos o arquiteto, desenvolvemos um projeto no risco, o cara não nos cobrou nada. Botou quanto dinheiro aí, Chicão, até nessa etapa aí para formatar? Rapaz, na época a gente ganhou aí um... Não, botou quanto dinheiro para formatar? Não botei nada. Tá vendo aí? Depois você reclamando que não faz nada. Nada, cara, nada. E nossa trajetória é assim, de fazer negócio sem investir o nosso. Agora é que a gente está em um outro nível, precisando botar um recurso. Mas no início a gente chamou o arquiteto, o cara desenhou tudo. Eu me lembro que a gente pegava aquelas plantas a zero, meu irmão. Na época não tinha nem ideia do book ainda. A gente ia com a planta debaixo do braço, meu irmão, ia visitando os investidores, sabe? Na cara, na coragem, porque você não tinha credibilidade. A credibilidade eu me apoiava com o construtor, né? A gente não tinha uma credibilidade no mercado desse perfil de empreender. Então... É interessante, assim, é bom que você entenda que todo grande começa pequeno, né? E se começar grande é porque você tem uma herança, tá? Mas enfim, normalmente... Né? O grande começa pequeno, tá aqui um exemplo bem bacana, vocês ouviram aí falar que você na realidade ele aliou algumas pontas sem investir nada, R$0. Quer dizer isso porque é o seguinte, você na realidade não chega agora procurando um ticket alto. Eu me lembro que o ticket foi baixinho, baixo, né, cara? pô. Então você consegue maior número de pessoas com ticket baixinho. Baixo, eu me lembro, velho, na época, a gente tava falando de 2 quartos a 140 mil, pô. Foi, cara. Imagina, uma cota, 2 quartos saía a 140 mil, pô. É verdade. Eram vendeu 10 unidades. Acho que vocês venderam o Bora Bora naquela época por 125, pois 130 era desse, porra, dinheiro barato na época. Vendeu barato, cara. E aí dividido aí em 20 meses para construir, 18 meses. Não, o Sacana construiu rápido. A gente construiu isso em 10 meses. Foi bom. O Village dá para ser. Foi interessante até tocar no assunto, porque é o seguinte, eu fiquei com uma cota, fiz um negócio, ficamos com parte de uma cota. Mas eu não consegui finalizar a cota. Aí o que é que eu fiz, né, para não perder a cota? Uma sacada legal. Às vezes você começa o negócio, porventura você precisa desviar parte do seu capital para outra situação. Né? A gente estava com algumas dificuldades na época e isso em meio a dificuldades realmente que a gente vivia. Foi uma fase difícil, então a gente tinha que trabalhar para poder botar a grana em casa, para se alimentar, para viver ao mesmo tempo. Não era poupança, não era investimento, não, né? Cara, era uma renda ativa. Ativa, né? A gente estava trabalhando e aí desenvolvendo esse negócio em paralelo, né? Não era coisa que a gente não partiu para viver daquilo no início, né? A gente tava fazendo, eu continuava corretor aqui, desenvolvendo um negócio, partimos para fazer esse empreendimento. E aí, pronto, formamos o grupo. Viabilizamos, no meio do caminho eu tive essa dificuldade, liguei para um investidor, ele falou, assume comigo, a gente divide, o cara assumiu comigo, depois dividimos a cota, depois como vendemos, primeiro dinheiro com mais volume. Né? Quanto foi, Chicão? Rapaz, na época a gente pegou 170 mil,
Mas, porra, na época, 170 mil eu nunca tinha visto 170 mil na conta assim pra poder operar. É para chamar a atenção que aqui, na realidade, da independência financeira que a gente está falando, primeiro a gente fala sobre escalar o primeiro milhão. Então tá aí um exemplo. Não é um exemplo com 170, quer dizer, com R$0. Você tá ouvindo um exemplo com R$0. Exato. E aí, por na sequência, aí olha como as coisas são interessantes, né? Que tem uma historinha que é o seguinte, os degraus, eles são maiores no primeiro momento, depois eles ficam mais curtos. Então, aí o da frente, o dono do terreno procurou Ivana, houve um encontro do acaso, se conheceram, e aí falou, me interessa fazer um negócio para fazer uma permuta de 3 unidades. Eu não sabia, mas na época era uma permuta muito grande, muito alta, né? Então, de 10 ele estava com 30%. Exato, né? Então ele pegou 30% de permuta, é algo que aperta muito, principalmente num negócio pequeno. E aí beleza, vamos encarar. Só que nesse momento, eu já tinha partido para fazer um curso, aqueles cursos que eles já tinham feito também, Jamil, que é um grande mentor, um abraço para Jamil aí, para todo o time dele. Que tem um curso de incorporação de edifício. A gente fez o curso, cara, fiz esse curso, me lembro que eu refiz e montei todo um passo a passo, meu irmão. E aí fui partir para a gente fazer empreendimento. Mais uma vez, compramos o terreno sem R$1, permutamos em 3 unidades, fiz o contrato, mas, né, tipo assim, deixamos de considerar a importância do advogado no processo. Achei que com os modelos que eu tinha de documento eu ia resolver minha vida. Não é bem assim. É muito importante ter um advogado, ter um bom contador. Tem profissionais que é muito chave, eles precisam estar contigo. E aí a gente montou a empresa, Caroso Empreendimentos surgiu nessa época, em 2016. Surge a Caroso Empreendimentos. E ali foi minha maior escola, porque eu digo que eu aprendi quebrando, né? Então, ali o Glauco Miranda, o cara Glauco Miranda tem lágrimas de suor, de sangue dentro daquele empreendimento. Deixa eu só fazer o seguinte, e você tocou num assunto importante aí, que é o seguinte, você falou sobre alguns profissionais que a gente precisa ter cuidado, né? Então você já falou do advogado, que você precisa ter cuidado se você for realmente empreender nessa via, você precisa de advogado, contador. Tem um camarada aí que é o seguinte, você tem na incorporação, você tem 2 etapas, né? Você incorporar e construir são 2 coisas diferentes. Então, eu queria que você detalhasse um pouquinho isso aí, Chico. Me diga que, porra, bicho, eu peguei nesse momento aqui. Bacana. O primeiro momento, a gente pecou em fazer uma permuta no valor elevado. Já estava pressionando todo o resto, eu não sabia, né? Então, eu fiz as contas, encaixou. Mas o que eu não sabia é que o orçamento, eu fiz um regime de condomínio, porque eu não queria assumir o risco. Então, existem basicamente 2 modalidades, né? Você incorpora em regime de condomínio, que é chamado a preço de custo, ou a preço fechado. A diferença basicamente é o risco que quem assume em condomínio é distribuído pelos condôminos, pelas unidades. Também, né? Isso que tem outro podcast também falando só sobre isso. E partimos para fazer, então eu não sabia que precisava ter uma elasticidade para o orçamento. Ele tem uma variação natural dele, porque os preços mudam. E a gente está falando aí, pronto, isso foi uma falha, eu não contratei o advogado, foi outra falha, parti para estruturar sem a segurança jurídica. Orçamento também, aí entra um profissional importante. Não sou engenheiro, né? Então assim, partimos para montar uma construtora na cara na coragem sem ser engenheiro. Na época convidei um amigo para poder trabalhar, para a gente fazer engenharia. Mas também estava começando também, né? Não tinha pouca experiência, não tinha condições de levar à frente a responsabilidade que é um empreendimento nesse nível. É muita responsabilidade, você está lidando com o dinheiro dos outros, com vidas na obra, então é muita responsabilidade. E outra falha, que foi um profissional de engenharia que eu não tive no nível que a gente precisava na época com a maturidade certa para tocar o negócio junto. Então, fica uma grande dica aí, viu, para você que está ouvindo. Com uma combinação forte, né? Então você está falando aqui de terreno adquirido caro, né? Falta de um advogado e falta de uma competência, de um nível de engenharia maior ali naquela fase. Aí você já imagina onde é que vai dar esse somatório, né? Ô, meu irmão. Rapaz, olha, véio, a maior escola da minha vida, eu digo que quebrar foi a maior escola da minha vida, cara. Não tem nada igual ao aprendizado. Eu lhe digo porque a gente já fez empreendimento, vamos passar por empreendimentos de sucesso aqui, e não me ensinou como o que eu quebrei me ensinou. Sabe? Aí, enfim, o que é que aconteceu nesse empreendimento para a gente avançar? Basicamente, o orçamento no meio do caminho teve uma variação, porque é natural a variação acontecer. Por falhas, né, eu tive que assumir um grande prejuízo que eu não deveria ter assumido, mas por falta de segurança jurídica no processo, acabei assumindo.
E eu quebrei com 23 anos com um passivo de 300 mil. Foi foda. Eu não sabia o que eu ia fazer, porra. Então foi o Ivana com a mão na consciência e falou, rapaz, chegou ao ponto de, você ver como são as coisas, chegou ao ponto de você ter profissionais pedreiro e na porta bater pra cobrar. Então é triste, irmão. É uma coisa ruim, mas engrandecedor. Porque assim, você cai, mas você levanta. Criou os pelinhos nas costas, né, filho? Você cai, você levanta. Então foi uma escola. O Glauco Miranda pra mim foi uma grande escola. Eu lembro com alegria, com dor, porque cria marcas em você, é natural. Mas com alegria de ter passado e aprendido. Agora, olha o que é interessante. A gente saiu de um ali, que o VGV foi um e alguma coisa, 10 unidades. Você vai para um melhorzinho, né? Já um prédiozinho. A gente esteve junto nessa jornada. Foi. E aí surgiu uma coisa muito bacana, que dentro desse universo, muito difícil, quando a gente quebrou, eu me lembro, cara, de ter... a gente ficou espalhado. Vamos estudar marketing digital, vamos um negócio de multinível rapaz, abrimos várias frentes, meu irmão. Abrimos várias frentes. Mas Deus foi muito bom, porque propósito, né, cara? Colocou na nossa vida um outro desafio que a gente não imaginava que poderia dar esse salto, né? Então a gente deu um salto de 11 unidades para 38. 38, pô. Conhecemos Alexandre Pedral. Foi. Foi mesmo. Então, olha, interessante. A gente contou aqui que a gente falhou, né? A gente, advogado, não tivemos, compramos o terreno errado e não tivemos o nível de engenharia adequado ali, a maturidade de engenharia. Fomos solucionando isso, né? Partimos para um terreno bom, no preço adequado, bom advogado. Então, eu acho que o principal salto daí, e aí que começa a história do primeiro milhão, foi a virada de chave na minha vida, foi essa, porque eu quebrei, pô. Então eu fui para menos 300 mil, né? Para depois eu sair para 1 milhão. Olha que trajetória, rapaz, né? É um salto, porra de fuder, velho. Mas é assim que acontece, cara. É assim que acontece. A coisa mais linda do mundo é isso aí. Cara, e aí, porra, perceba que a trajetória do primeiro milhão que a gente está contando aqui, a trajetória da independência financeira, porque o primeiro milhão é parte do processo da independência financeira. É isso aí. Né? Então você não se contenta com um e você entende que para você chegar a um nível de independência, você precisa alocar bem e construir um patrimônio adequado. A gente fala do primeiro porque é o grande primeiro muro. Né, cara? Você passou esse muro aí, você vai ver que o mar ele começa a ficar menos revolto. É verdade. Você começa a entender, porque você apanhou muito para poder chegar no primeiro milhão, velho. Basta aqui, porra. Então, se unir as pessoas certas faz toda a diferença. Então, falando de Alexandre Pedral, que você tava na grande engenheiro, fantástico, engenheiro maduro, né? Nós, como família, a gente se uniu dividindo atividades, existia o know-how comercial muito forte, que eu acho que é o grande sacada do nosso negócio, é que a nossa veia comercial faz a gente enxergar negócios diferentes. Então, na época, eu me lembro que a gente, foi tão disruptivo que a gente lançou o primeiro empreendimento vertical na Praia do Flamengo. Quebramos um paradigma. Pô, bicho, eu me lembro disso perfeitamente. Mas não porque vocês botaram um prédio no Flamengo, não é isso. A gente levou um padrão de moradia que não existia. Não existia. A gente democratizou, na realidade, a vista amada dentro da Praia do Flamengo. Entendeu? As pessoas não encontravam. As pessoas queriam morar bem, encontravam vilagens já defasados, né? Sem uma estrutura de condomínio, sem segurança. E a gente vai e lança agora 38 unidades, meu irmão, com VGV na casa de 11 milhões. Pô, que salto maravilhoso. Salto quântico, viu, cara? Aí, meu irmão, foi a grande virada da minha vida, entendeu? Então ali a gente fizemos o primeiro milhão ali. E dali foi, meu irmão, que o mar abriu, né? Como eu falei, os degraus, né? Então a minha trajetória é uma trajetória, como de Léo, de empreendedor, porque é aquilo que estava na nossa veia, a gente respira isso, tá? Você pode construir seu primeiro milhão de outra forma. Então a gente está passando aqui como for o caminho que a gente fez. Aí eu vou mostrar que ele é kamikaze. Assim como todo bom empreendedor. Aí você pegou esse primeiro milhão e fez o quê, Chicão? Tudo, reinvesti tudo. Não comprei carro, não comprei nada, meu irmão. Para não dizer, eu fiz o seguinte, cara é maluco. Olha a sacada, tudo no risco, velho. Tudo. Negócio de, os ovos na cesta só, a corrente não tem. Se é um jogo, eu apostar tudo. Tudo é tudo. Tome, vá. Rapaz, tem um negócio que é interessante que as pessoas não sabem. Dá pai com ele, aí fodeu. A gente não sabe de um negócio que é bem interessante, que o imóvel, as pessoas acham que não tem liquidez, porque não sabem trabalhar o imóvel. Com certeza. Eu tava conversando com o investidor que falava, mas se eu quiser vender, irmão, tem muita coisa que você não precisa vender para fazer. As pessoas não sabem, acham que só torna líquido vendendo. Não é assim, porra. O que é que a gente fez? Olha que interessante. Pegamos um dos apartamentos, né?
colocamos em uma permuta já no terreno do Porto Privilégio, que era um outro empreendimento, já outro salto, outro nível. Aí já fomos para 40k. Geralmente a permuta entra mais caro do que quando você vende. Né? Vendi o outro, paguei uma parte da dívida e tudo de novo lá. Então fiquei descapitalizado, mas reinvestido 100% no projeto que a gente acreditava. Né? Então a gente tem aquele lema de, né, irmão, vai pra guerra, você quer uma ponte, que não tem duas conversas. Exatamente. É uma conversa só. A ideia é essa mesmo. Então aí, com a velho. gente tem isso, a gente acredita, né? Nosso lema é vitória inegociável, meu irmão. Não tem, eu vou ter que ter plano A, B, C, não, meu irmão. Vai dar certo. Fé incondicional e vitória inegociável. Aí surgiu, olha que bacana, surgiu o Porto Privilégio na nossa vida. Então ali a gente atingiu o primeiro, mas falou, pô, não posso ficar no primeiro, né? Então aí já batendo a primeira laje, hein, velho? Pois é, velho. Surgiu o Porto Sucesso Privilégio. deles. Aí a gente sai de 11 para 40 milhões de VGV, pô. Rapaz, vocês são tudo doidos, não sei Mas nem é que eu tava doido. com a cabeça. E a galera fala assim, e o dinheiro? E meu irmão, a primeira vez que eu investi foi esse, que o Flamengo a gente fez R$100. R$100, nenhum Flamengo Privilégio. Porra, não fiz... Esse aqui que tá aqui, velho, com a gente. Flamengo Depois cabe um Privilégio. podcast só dele. Só dele, história Que da até história o do sucesso. sinal, 10 mil pra dar no terreno, a gente pediu emprestado ao investidor. Foi mesmo, cara. Até que o sinal, lembrança eu me lembro boa, que a gente velho. falou o seguinte, se você botar 10, você ganha 20. Foi mesmo, eu me lembro. Tomando um café lá no Flamengo. Rapaz, excepcional, Porra, cara. que negócio fantástico esse aí, Excepcional, cara. velho. Até o dinheiro vai vir Depois emprestado. a gente vai fazer um podcast falar do Flamengo Privilégio. Mas Chama a Chechel e Ivana Bom, então- aqui pra gente tomar um café com eles. surgiu o Porto Privilégio, né? É onde a gente investe, esse é o nosso mercado, é o que a gente respira, é o que a gente ama fazer. E surgiu o All Privilégio. Foi. Então, no ano passado, foi o ano de 2021, não foi? 2021? 21. 21, que a gente tá em 22, a gente lançamos 2 empreendimentos que juntos 100 milhões. Pô, somam Mais ou menos isso. né? uma quantia Quase expressiva, né? 80 milhões aí a gente tá. Não, o Porto não. O Portual é isso aí, mais ou menos 80 milhões. E vou lhe falar, meu irmão, investimos pouco, entendeu? É capacidade, é você querer estudar. Né? Então a gente está falando aqui uma menção para quem é empreendedor, mas se você não é empreendedor, você pode se associar a alguém que seja. Buscar É o estar ideal, perto né? de empreendedores, vão sempre surgir alternativas interessantes para você investir. Com certeza que sim, cara. Sabe? Hoje a história é curta, para a gente falar um pouco de como é que foi essa trajetória de independência. Continuo nela. É curta, mas é longa. É curta, mas é longa. Cabe o desdobramento, mas em resumo, essa trajetória da independência financeira que eu trilhei foi apostando alto 100% da minha vida naquilo que eu acreditava, que era o mercado imobiliário. Então, assim, exige que você procure conhecimento, sim, cara. Porque todo investimento que você fizer, se você não estudar, você vai ganhar o mínimo. Porque alguém que sabe mais que você está ganhando a diferença no seu real. É que você falou importante, né? Se você não quer correr esse risco, ou se você não quer fazer essa diligência, ou se você na realidade não está disposto a isso, pode ter certeza que o Chicão falou uma dica de ouro. Procura quem esteja, tá certo? Que bote debaixo do braço. É igual o Henry Ford, né? Tinha os melhores profissionais que ele podia ter ali, apesar de não conhecer tão a fundo aquilo que era feito, mas ele era líder. Mas você não é líder também, pô. A gente tem grandes investidores aqui com a gente que estão muito afim de botar o dinheiro em pessoas especializadas e tirar um retorno disso aí. Tenho certeza que você vai ganhar muito. Então, eu trilhei, meu caminho foi esse, né, do primeiro, e a partir daí você precisa, para você conquistar a independência de fato, né, então entendendo independência como aquele auge que você não precise mais trabalhar, né, não é que você não vá trabalhar, mas que você faz o dinheiro trabalhar para você. Exatamente, né? o suficiente para bancar você o tempo que for. É. Então, isso é independência, a gente está construindo isso através do mercado imobiliário. Eu amo isso aqui, a gente ama isso aqui. Se tirar o mercado imobiliário, Exato. você fazer mais nada. Agora chegou já o momento de investir, né? Então agora a gente já está começando a ter dinheiro. Então o que é que eu faço? Eu invisto também dentro do meu próprio empreendimento. Porque nenhum negócio dá mais dinheiro do que o nosso, pô. Não dá mesmo, não. Não tem. Quando eu vou para o mercado, eu falo, meu irmão, você vai me dar isso que eu tenho? Não, não vai, velho. Então eu vou continuar investindo no meu empreendimento. É tudo ou nada, meu irmão. Porra, com certeza, velho. Eu acho que é por aí, Chicão. Você tá certíssimo, viu? Então essa é um pouquinho da nossa trajetória, da minha trajetória, que a gente compartilha com você, sabe? A gente abre aqui nossa vida verdadeiramente para poder sentir que faça diferença na sua vida, né? Se algo do que a gente falar aqui, se uma curva dessa, se um passo dessa já mudar a sua mente, te levar para um outro nível, te deixar mais próximo do seu objetivo, Uma semente plantada, né, cara? A gente já se sente feliz, né, mano?
É isso aí. Bacana. Deixa uma mensagem inspiradora, cara, pra galera aí. É bom que você entenda que Francisco Caruso tem 33 anos, né? Então, assim... Não vou nem lhe dizer isso, velho. 33 anos, mas veja... Na realidade, a gente está falando aqui de uma escalada 32, de menos de 10 anos. A gente está falando de uma escalada da independência financeira de, 5 anos, cara. Entendeu? Então, assim, entenda que existiu um tempo grande de aprendizado, mas a escalada em si foram 5 anos aproximadamente. Segura a gente, meu irmão, que o próximo... Né? O nosso marketing diz que a gente cresceu 5.000%, meu irmão. É isso aí. Entendeu? 5.000%, pô, em pouco tempo. Então, vontade, dedicação, mas a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: a vitória é inegociável, irmão. Ou você se agarra a ela, entendendo que não tem outra alternativa. Queima as pontes. Ou você vai se deixar bater, meu irmão. Sabe? Porque muitas vezes a gente caiu. Graças a Deus nós temos um Deus forte. Então a gente nós somos pessoas de fé, acreditamos. Então a gente caímos e levantamos, né? Então a história é bonita porque é assim. Pô, maravilha, eu fico muito feliz e honrado por poder estar aqui, ouvir esse bate-papo, fazer um overview na minha cabeça, fico emocionado. Se eu falar mais daqui eu choro agora. Fico emocionado, né? Agradeço a você que está ouvindo, você que está nos vendo, tá certo? Fica com essa dica, fica com esse conteúdo que é de coração, eu tenho certeza que vai ser valioso na sua vida. Obrigado por estar comigo, obrigado Chicão por dividir aí com essa turma toda. Se você gostou desse podcast, você clica aí no curtir, você faz um comentário, ajuda-nos na realidade a evoluir, né? Como esse podcast, como seres humanos, a gente está aqui para isso, tá certo? E você também vai ficar no próximo, Toleão, qual é o próximo aí? Com Rafael, cara, Rafael também é um menino novo de grande escalada, fica com a gente que é sucesso, viu? Grande abraço, fiquem todos com Deus. É isso aí, vai redobrar. Redobrado, meu irmão, top demais. Muito bacana, velho.